A nossa lição hoje é a última, né, a de número 13. Essa lição está falando sobre o profeta Malaquias, que foi o último profeta do Antigo Testamento. Ele, além de ser o último livro do profeta do Antigo Testamento, ele é o último profeta menor. O nome Malaquias quer dizer mensageiro. Ele significa bem a missão que esse profeta teve. Ele era um mensageiro de Jeová. Olha o que a revista fala aí, no item 1. Vamos ler? Acharam? Vamos lá? Vamos junto. Malaquias, como mensageiro de Jeová, conforme se traduz o nome, aplicou uma linguagem pesada para protestar contra a nação. A incredulidade, a avareza e a infidelidade sexual são temas bem pontuados em seu livro. Para nós entendermos essa questão aqui da linguagem pesada, vamos começar lendo aqui nosso texto básico. Eu vou ler, aí vocês vão me acompanhando aí, tá? Eu e a Michelle vamos ler aqui. O texto está em três capítulos de Malaquias, no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3. Então, ele começa assim: peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Então, já começa falando desse peso aí, de tão forte que é essa mensagem. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. E Malaquias 3, 7 a 12. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, por esse texto básico, a gente vê o quão pesada é essa mensagem que Malaquias trouxe, não é? E Malaquias, ele tem várias características. Esse livro dele é bem diferente. Malaquias, como Oséias e Abacuque, ele não apresenta uma genealogia. Nós não sabemos nada a respeito da vida dele, absolutamente nada. Com referência ao nome, à autoria do livro e propriamente ao nome dele, existem várias discussões. Mas a conclusão que eles chegaram, a conclusão da maioria, de que realmente o nome dele era Malaquias e que ele é o autor dessa profecia. E, para ele, né, como característica do livro dele aqui, era fundamental o conceito, a ideia de conceito, principalmente o conceito familiar. Ele falava muito da relação de pai, filho, de esposa, né, dessas questões familiares. Então, ele falava muito isso. E é interessante uma coisa que eu observei aqui, é que nós conhecemos essa ideia de pai pelo Novo Testamento, né? É o Novo Testamento que nos fala que nós somos admitidos na família de Deus por adoção. E aí ele passou a ser nosso pai. Mas Malaquias já usava essa figura da paternidade e também do caso do casamento. Ele fala assim, ó, em Malaquias 2:11, Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com uma adoradora de deuses estranhos. Então, a relação de Judá com Deus era semelhante a um casamento. Então, quando havia infidelidade, havia um adultério, havia prostituição contra Deus. Então, ele informa que essa aliança familiar é uma aliança muito forte, a aliança mais forte que nós temos, né? Se ela for dissolvida, o resto também está dissolvido.
E o estilo do Malaquias é um estilo diferente. Os outros profetas apresentaram a narrativa, eles fizeram tipo uma pregação, e Malaquias usa uma espécie de confronto. É como se fosse um debate. O que acontece no debate? Uma pessoa faz uma afirmação, a outra, depois ela faz uma contestação, que é a réplica, e depois vem a pessoa de novo e faz uma tréplica. Isso acontecia com o povo de Judá na época da profecia de Malaquias. Deus falava uma coisa, o povo reclamava e Deus voltava fechando a questão. Então, esse era o estilo dele, um estilo bem diferente. E existe aí todo um contexto histórico e político e religioso em volta dessa profecia. Vocês lembram das lições passadas que Zorobabel era o governador de Judá. Quando Zorobabel morreu, Neemias ocupou o lugar dele. Neemias não era, ele era judeu, mas ele estava cedido lá para a Babilônia. Né? Então, quem autorizou que Neemias voltasse para a reconstrução dos muros, e aí ele foi nomeado governador, foi o rei Artaxerxes I, aquele mesmo rei Artaxerxes lá do livro de Esther, que é onde a gente lê o livro de Esther. Né? Isso tudo aí aconteceu na mesma época. Então, ele foi comissionado pelo governador Artaxerxes para ser governador de Judá. Aí, Judá, já não existe mais aquela divisão de Judá e Israel. Depois do cativeiro, aquela divisão acabou. Então, agora é tudo Israel. Aí eles foram unificados novamente, embora sem rei. Né? Então, Neemias ficou ali por 10 anos, depois ele voltou de novo. Então, tem uma historinha aí em volta do Neemias. E o que acontecia? Eles ainda continuaram sob domínio persa. E os persas, o imperador persas, cobrava impostos altíssimos. Né? Como sempre acontecia com esses conquistadores, eles cobravam impostos altos. E isso foi colocando o povo numa descrença. Eles achavam que a profecia não seria cumprida, a profecia entregue pelos profetas, principalmente pelo profeta Ageu. Isso aconteceu assim. Quando o povo de Israel estava saindo do Egito, prestes a entrar na Terra Prometida, Deus fez para eles fez lá um compêndio de bênçãos e de maldições. Né? Então, quando você lê Deuteronômio 28, você vai ver isso aí. E para que as pessoas recebessem aquelas bênçãos, elas tinham que ser obedientes. Se elas não fossem obedientes, não viriam as bênçãos sobre eles, mas sim as maldições. E a maior advertência de Deus foi o seguinte: se eles não obedecessem, eles seriam desterrados, eles iam viver em terra estranha, eles iam ser humilhados, né, iam ser espezinhados, eles passariam toda sorte de privação e de vergonha. E Deus avisou o povo, e o povo não obedeceu, o povo não atendeu. Então, Nabucodonosor chegou e levou todo mundo para a Babilônia, todo mundo que passou no crivo de qualidade dele, né? Porque aqueles que não interessavam para eles continuaram lá em Judá. E depois de 70 anos, então, dessa amargura toda, eles voltaram da Babilônia para Jerusalém. Eles voltaram, assim, com altas expectativas. Né? Agora, eles tinham muita vontade de crescer, de ser prósperos, mas aconteceram vários fatores aí que atrapalharam a vida deles. Quando eles voltaram, eles não foram politicamente constituídos como nação. Eles ficaram sem rei. O último rei tinha sido Zedequias, antes do cativeiro. Né? O Zedequias morreu, foi levado prisioneiro, teve lá uma série de humilhações em volta dele. Então, agora, eles não tinham mais rei. Então, eles estavam sob a liderança de sacerdote. Aí, o sacerdote estava ocupando as 3 funções de profeta, sacerdote e rei. Né? Aí foi o que atrapalhou a vida deles. Porque os sacerdotes que deveriam encaminhar o povo nos caminhos do Senhor, deveriam orientar o povo, eles começaram a se corromper. E aí a desviar, a desonrar a Deus, a furtar ao povo aquela oportunidade de conhecer a palavra de Deus. E eles deixaram de dar suporte espiritual que as pessoas precisavam. Eles tinham, então, voltado lá do exílio, impulsionados aí por essa vontade de crescer, de ser próspero, mas com o passar dos anos eles foram ficando desiludidos, porque nada acontecia. Eles não podiam construir um palácio porque eles não tinham rei. Eles não podiam
planejar nada. Eles falavam assim, já tem 100 anos que nós voltamos do exílio, e onde está o reino que nós iríamos construir? Aquele reino forte que foi prometido pelos profetas. Então, eles estavam nessa situação. E o povo estava completamente sem liderança. Aqui na revista, tem um quadradinho azul aí, eu não sei em qual página que ele está na sua revista, mas ele fala exatamente como é que estava a situação do sacerdote naquela época. O sacerdote estava agindo exatamente conforme o povo. O culto deles era conduzido de qualquer maneira. Era só para cumprir uma obrigação, não importava, eles queriam passar o tempo. Eles cobravam pelos sacrifícios oferecidos. Eles não acendiam o altar do sacrifício se não fosse para ganhar alguma coisa. Eles aqui fala que ele não acendia debalde, sem razão, pelo simples hábito, o fogo do altar. E até mesmo para fechar as portas do templo, eles queriam receber dinheiro. Né? Então, o culto começou a ficar aquela coisa chata, aquela coisa enfadonha. É na página 69, mas eu já falei o que está escrito aí, esse quadradinho azul na página 69, tá? Vocês viram, né? Pois é, então essa era a situação do sacerdote. Então, com essa postura religiosa da vida de culto, consequentemente, a vida moral do povo começou a cair, começou a despencar. Não tinha conhecimento da palavra, não tinha doutrinação, não tinha nada, não tinha respeito, o caráter já estava comprometido. Então, a vida moral deles começou a decair. Então, conforme já tinha acontecido muitas vezes no passado, Deus avisou os profetas, avisou muitas vezes, e a nação outra vez caiu em decadência. A história estava se repetindo. O povo de Deus era um povo sazonal. Né? O que é sazonal? Sazonal é referente a estações. É a mesma palavra que vem do inglês, que é season, que é estação. Então, de acordo com a situação, ou eles iam bem ou eles iam mal. Se o rei era bom, se o governante era bom, o sacerdote era bom, eles estavam com a vida espiritual lá em cima. Se eles não fossem bons, a vida espiritual deles despencava. Era dessa forma que acontecia lá. Era cair e levantar, né? Não é igual a música, não. Eles só caíam e levantavam, né? Então, a vida espiritual deles era uma vida que dependia muito da liderança deles. Aí, na revista, no item 1.3, gostaria de ler com vocês o que está aí. No propósito de Malaquias. O propósito de Malaquias foi apontar, com objetividade e clareza, os males existentes entre o povo de dura serviço. Parece que nem mesmo o tempo do cativeiro babilônico foi suficiente para que se arrependessem. Os pecados de que Malaquias se queixavam eram os seguintes: os cultos eram rotineiros e sem qualquer propósito espiritual. O povo ignorava a ordem divina contra casamentos mistos, passando a contrair matrimônios com estrangeiros. O povo passou a suspeitar da justiça de Deus. O povo roubava a Deus. O povo era impaciente. Então, por conta desses pecados todos aí, Malaquias passou a proferir vários oráculos. Oráculos nós já aprendemos aqui que é mensagem, que é profecia. Ele profetizou a respeito de 6 questões. O primeiro oráculo dele foi uma palavra sobre os edomitas. Vamos ler juntos aí o primeiro parágrafo, todo mundo? A nação estava empobrecida. Por esse motivo, os edomitas zombavam dela. No entanto, por amor, Deus disse que se vingaria dos inimigos de Israel. Eles edificarão e eu destruirei. E lhes chamarão termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Deu até o nome lá, a profecia contra os edomitas, deu até uma poesia aí, né? Falou um aspecto de uma poesia. O que queria dizer? O que quer dizer isso aqui? Aconteceu o seguinte: o Senhor começou falando assim: eu amo vocês, naquele debate, né? Eu tenho amado vocês. Aí eles perguntaram assim: em que o Senhor tem nos amado? Nós não estamos vendo nenhum tipo de amor. E aí ele explicou:
Esaú e Jacó eram irmãos, no entanto, eu tenho amado Jacó e seus descendentes, mas tenho odiado Esaú e seus descendentes. Eu fiz com que a região montanhosa de Esaú virasse um deserto, e agora suas terras só prestam para animais selvagens morarem nela. Quando nós estudamos Obadias, nós estudamos sobre esses edomitas, que eles eram os descendentes de Esaú, que era o irmão gêmeo de Jacó. Porque a descendência de Esaú, os edomitas, né, que o nome deles era Edom, porque eles se opuseram a Israel, Deus os puniu. Quando a Babilônia chegou para levar o povo, quando Nabucodonosor chegou para levar o povo para a Babilônia, eles ajudaram os babilônios a massacrar os israelitas, os descendentes de Jacó. Por causa disso, a partir dessa data, Deus passou a rejeitar o Esaú, os edomitas, né, que eram os descendentes de Esaú. E aí eles continuaram sobre aquele juízo de Deus. E isso continuou um tempo depois, até que eles foram desterrados pelos árabes. Eles saíram daquela cidade dele, de Petra, aquela que era cidade fortificada. Eles foram levados para os árabes, lá para o deserto de Negueb, onde que eles tiveram viver ali as duras penas, tirando a subsistência dele daquela terra árida, daquela terra improdutiva. Então, Deus mostrou para eles como é que Deus estava os amando, não é? Amando quando ele puniu Edom, que tinha feito mal para eles. E no segundo oráculo, ele fala dessa negligência do culto prestado a Deus. Lendo comigo, esperava-se. Vamos lá? É o primeiro parágrafo. Esperava-se dos sacerdotes o maior grau possível de integridade espiritual. Entretanto, eles eram os que mais profanavam o sagrado, pois não apenas negligenciavam o recebimento das ofertas, mas também riam do Senhor. Olha que coisa mais triste. Eles tinham que esperar que os sacerdotes fizessem alguma coisa produtiva nos cultos, mas isso não aconteceu, né? E ele fala aqui, no capítulo Malaquias 1:13, ele fala assim: o Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: o filho respeita o pai, o escravo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai de vocês, por que é que vocês não me respeitam? Se eu sou o seu senhor, por que não me temem? Vocês me desprezam, mas mesmo assim perguntam: como foi que te desprezamos? Então, o povo não estava importando mais com aquela qualidade do culto prestado, né? Ao invés de escolher o melhor cordeiro, porque isso aí era a lei de Deus, eles tinham que oferecer um cordeiro sem mancha, sem defeito, não podia ser aleijado, não podia ser cego. Aí eles escolhiam qualquer animal que tivesse lá, sem valor nenhum. Era esse tipo de culto que eles ofereciam a Deus. Então, eles mudavam aquelas exigências, o sacerdote, o povo, de acordo com a conveniência deles. Então, eles mudavam a todo tempo. E Malaquias diz, ele é enfático quando ele diz que Deus não aceita nada menos do que o melhor. Né? Ele recebe de nós só o nosso melhor. O nosso melhor, às vezes, pode nem parecer melhor para os outros, mas se é o nosso melhor, Deus vai aceitar. E Malaquias falou para o povo assim: vocês não ofereceriam nada do que é melhor para o governador, porque para mim vocês estão oferecendo esse tipo de sacrifício. Então, Deus não aceitava o sacrifício deles e o culto deles. Só um pouquinho de água. Falando depressa, né? Mas por causa do tempo, né, gente? Eu já falo depressa mesmo, mas hoje está mais depressa ainda. E o terceiro oráculo, a terceira mensagem dele foi sobre o casamento misto. Os judeus do tempo de Malaquias, está aí na revista, tá? Os judeus do tempo de Malaquias divorciavam-se de suas mulheres para casarem-se deliberadamente com estrangeiras. O inconformismo de Deus era manifestado por intermédio dos seus profetas, mas o povo não o ouvia. Por toda a história da nação de Israel, nós sabemos que Deus exigia um casamento que fosse realizado entre as pessoas da nação. Ele não admitia que fosse feito o casamento de judeu com estrangeiros, por vários motivos, né? É o que nós chamamos hoje de julgo desigual.
Não vos prendais a julgo desigual. O casamento misto é um julgo desigual. Por vários motivos não é recomendável. Primeiro que a palavra de Deus não autoriza. E depois porque... Não é depois porque não. Tem um escritor que chama David Paulson. Ele morreu recentemente. Ele escreveu vários livros. E no livro dele lá, ele fala assim... antes de você... Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Se você se casar com um filho ou filha do diabo, terá a vida inteira para lidar com o problema com o sogro. Né? O sogro de quem casa com o filho do diabo, né? É o próprio diabo. Pois é, então você vai correr o risco de passar a amargura a vida inteira lá com o sogro, nesse caso aí, né? Então, nós não podemos fazer isso aí porque não agrada a Deus. Além dos casamentos mistos, eles praticavam a chamada poligamia consecutiva. A poligamia simultânea é aquela em que o homem tem várias mulheres ao mesmo tempo. Essa é a poligamia simultânea. Eles estavam praticando a poligamia consecutiva. É aquele que o homem tem mais de uma esposa, uma de cada vez. Separa de uma, casa com outra, acaba de aquela sucessão de casamentos. Né? Deus não agrada disso também. Malaquias é enfático quando ele fala que Deus odeia o divórcio. Né? Obviamente que essa questão aí é tratada aí nos gabinetes, caso a caso, né? Mas, de modo geral, Deus odeia o divórcio. E, além do povo estar fazendo casamento misto, estar divorciando, estar casando sucessivas vezes, o povo caiu numa infidelidade conjugal. Era uma promiscuidade total, né? Não existia regra para nada. A Bíblia já estava esquecida e a palavra de Deus já não era praticada mais. Então, isso aí era também uma das condenações para o povo. E o quarto oráculo dele era o enfado de Deus. Vamos ler aí comigo? Deus estava cansado de ouvir o povo dizer que ele não fazia justiça. O Senhor era acusado de aceitar a iniquidade dos ímpios, simplesmente porque, segundo o povo, ele não agia. Esse texto de Malaquias 2:1-7 fala assim, enfadais o Senhor com vossas palavras. Deus já estava enjoado daquele mimimi, né? O povo reclamando demais. Então, o Senhor falou para eles assim, enfadais o Senhor com vossas palavras. E ainda dizeis, em que te enfadamos? Aquelas argumentações todas deles, né? As réplicas dele. Aí ele fala, nisso que pensais, quando pensais assim, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é o que ele se agrada. Onde está o juízo de Deus? Então o povo ficava reclamando, né? O justo prospera, o mal está tendo lucro, e onde é que está o juízo de Deus? Aí Deus fala assim, aí já entra aquela profecia. Porque no caso da profecia, a profecia escatológica, o profeta, ele vê os picos de uma serra de montanhas. Ele avista os picos. Né? Então, ele fala desses picos. E, muitas vezes, eles não falam daquele vale que existe entre os picos. Né? Então, ele vê como um acontecimento agora, mas é um acontecimento para o futuro. E aí, Deus fala para eles que ele estaria enviando um mensageiro que prepararia o caminho diante dele. E, de repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Nós sabemos que foi João Batista que veio e preparou o caminho de Jesus, né? Isso todo mundo sabe. Então, nessa missão dele, ele veio cumprindo um ministério semelhante ao de Elias. Portanto, João Batista não é a encarnação de Elias. João Batista não é a encarnação de Elias. Né? Isso é coisa certa, por pelo menos 2 motivos. A Bíblia é enfática quando ela se põe contra a reencarnação. A reencarnação não é uma doutrina bíblica. Hebreus 9:27 diz assim, ao homem está competido morrer uma vez, e depois disso vem o juízo. Na reencarnação, o homem tem que morrer sucessivas vezes. E a Bíblia diz que o homem morre só uma vez e que depois disso vem o juízo.
E, além do mais, se a doutrina da reencarnação fosse uma doutrina bíblica, Elias teria que ter morrido para ele reencarnar em João Batista. E Elias não morreu, ele foi trasladado. Então, ele não morreu. Então, não teria como ele reencarnar em João Batista. Então, João Batista não é o Elias reencarnado. Ok? E o quinto oráculo é sobre o roubo a Deus. Aí o texto é grande que nós vamos ler. Isso é porque não tem slide, tá? A nação não prosperava, mas havia uma boa razão para isso. Nos dias de Malaquias, os judeus que voltaram do exílio não estavam devolvendo seus dízimos e entregando suas ofertas da forma devida. Ao que parece, eles preferiam guardar mais para si mesmo e dar o que o Senhor requeria. Ao agirem dessa forma, os judeus não apenas roubavam a Deus, mas roubavam também aos levitas e aos pobres, pois era dos dízimos que os sacerdotes viviam e a casa do Senhor se mantinha. O empobrecimento era nada mais que a presença de um devorador que consumiam as plantações. A solução para este caso estava em que se voltassem a obedecer à ordem divina. Esse texto é autoexplicativo, né? E nós sabemos muito a respeito sobre essa questão dos dízimos e das ofertas, né? Nós somos muito doutrinados a esse respeito. E nós sabemos que Deus, Ele não quer aquela obediência cega. Não basta só você entregar seu dízimo, né? Os fariseus entregavam o dízimo até de uma folhinha de hortelã, mas eles não eram piedosos, eles não tratavam as pessoas como deviam tratar. Então, entregar o dízimo por entregar dízimo só não resulta em nenhuma bênção para você, né? Vai fazer algum efeito aí naquilo que precisa ser feito, mas para a sua vida espiritual, você não vai ter nenhum desenvolvimento. E, além do mais, gente, quando nós semeamos com abundância, nós colhemos com fartura. Isso aí é certo, né? Isso aí nós temos experimentado. E a semente que se multiplica, não é aquela semente que nós comemos, e nem aquela que nós guardamos no celeiro. Ela não vai multiplicar, não. A semente que multiplica é aquela que é semeada, né, Samuca? Se você não semear a semente, ela não vai nascer, não. Ela vai ficar ali. Pode até mofar e perder o valor dela. Eu sei de uma pessoa uma vez que guardou muito dinheiro debaixo do colchão. Tinha lá sacos de dinheiro. Acho que vocês já ouviram esses casos também. É porque eu trabalhava em banco, eu sabia. E aí, quando o Collor chegou e mudou a moeda, né, um desses planos, não sei se foi do Collor, não, que chegou a moeda, eles perderam toda aquela dinheirada mofada que estava debaixo do colchão. Né, tiveram que tirar aquilo ali e tentar recuperar. Então, é assim. Né? Então, você não pode deixar juntando lá sem objetivo, não, porque dá ruim. O sexto oráculo e último oráculo, ele fala sobre o ímpio e o justo. Bora lá, Michele? O profeta passou a tratar da maldade humana. Aqueles que eram fiéis questionavam a Deus se valia a pena serem obedientes, pois os maus prosperavam, e eles não. Eles queriam saber qual era a vantagem de ser bom, e se valia a pena servir ao Senhor e seguir os seus mandamentos. Ô, gente, se eu não tivesse mais nada para falar, se eu não pudesse falar mais nada, eu ficaria satisfeita de falar alguma coisa a respeito disso aqui. Esse texto que fala sobre a diferença do justo e do ímpio, ele termina assim no versículo 16. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para que os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. O justo, ele não fica com essa reclamação sobre Deus, com essas muitas questões que ele tem sobre Deus, não. E, ao invés de falar contra Deus como perverso, ele fala de Deus entre os irmãos. Né? Não faz murmuração, não faz reclamação, mas ele fala de Deus entre os irmãos. E Deus escuta as nossas palavras. Ele tem um memorial diante dele lá, ele tem um diário nosso lá diante dele. Ele escuta as nossas palavras e ele registra tudo o que nós falamos nesse livro dele, nesse memorial.
E o que eu queria falar sobre isso aqui? Quando nós lemos Filipenses 4, Paulo falou assim aos filipenses: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se houver algum louvor nisso, é nisso que pensais. As nossas palavras, elas partem primeiro da nossa ideia, do nosso pensamento. Primeiro vem o pensamento, depois saem as palavras. Se eu pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é bom, naquilo que é amável, eu vou falar coisas verdadeiras, coisas boas, coisas amáveis. E vocês podem observar que tem aí um crivo, tem uma sucessão. Para você falar uma coisa, ela tem que ser verdadeira. Se for falsa, se for fake news, não fala nada, né? Ela tem que ser verdadeira. Em segundo lugar, ela tem que ser amável, ela tem que ser respeitável, ela tem que ser boa fama, ela tem que servir para edificação. Se não passar por esse crivo, está perdido. E aí, quando você vai lá em Efésios 6, que você lê sobre a armadura, e que nós temos que vestir a armadura, porque a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principado, contra potestades. Aí Paulo mostra como que é essa armadura, ela tem várias peças. E todas as peças da armadura, elas são peças de defesa. Todas elas, né? O calçado, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o capacete, o escudo. E a única peça que existe na armadura e que é também de ataque é a palavra, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra que vai sair da nossa boca é que vai ou derrotar o inimigo ou fortalecer o inimigo. Não existe meia opção. Não existe ficar em cima do muro. Ou você fortalece o inimigo, ou você derrota o inimigo com a palavra de Deus. Foi o que Jesus fez lá no monte com Satanás. Ele derrotou Satanás com a palavra. Irmãos, então nós temos que pensar muito bem nas nossas palavras. Elas vão, como é que fala? Elas vão edificar ou elas vão derrotar? Tem uma pessoa aqui do nosso círculo, uma pessoa sábia, uma pessoa que sempre faz a gente crescer. Quando a gente está conversando lá um assunto, e que esse assunto começa a desviar um pouquinho daquilo que é nem sempre verdadeiro, né? Quase sempre é verdadeiro. Mas quando começa a desviar para aquilo que não é bom, para aquilo que não é amável, ele interfere assim: Deus tem feito maravilhas. E aquilo é um balde de água fria na nossa cabeça. Nós temos que parar de falar aquelas bobagens. Outro dia tinha um assunto lá sobre falso profeta, pessoa que entrega profecia de qualquer maneira. Aí ele olhou para nós e falou assim: Deus tem falado muito através dos profetas. Quer dizer, não é porque tem o falso que não existe o verdadeiro, né? Nós temos que identificar os verdadeiros e dar ouvidos a esses profetas, porque ouvir os profetas nos faz prosperar, certo? Então, essa é a minha mensagem dessa manhã para vocês, tá bom? Era esse recadinho meu particular que eu queria passar para vocês. E além de falar sobre essas mensagens imediatas, essas mensagens do presente, Malaquias também falou sobre o futuro, como qualquer outro profeta. Michele, pode ler para nós item 3? Malaquias não se limitou a falar sobre o que se passava nos seus dias. Sua mensagem profética inclui também promessas para o futuro. Há duas delas que se cumpriram literalmente: a profecia sobre o Elias que havia de vir e sobre o sol da justiça. Porém, resta ainda uma que há de se cumprir: o dia grande e terrível do Senhor. Pois é, então ele já tinha prometido Elias, conforme nós falamos, né, que veio, que foi o João Batista, que confrontou a nação de Israel, né, entregou aquela mensagem, e hoje esse Elias, esse João Batista somos nós. Nós somos os portadores da palavra de Deus, nós temos a palavra de Deus à nossa disposição. Nós temos que continuar profetizando que o Senhor vem e profetizando o arrependimento. E ele falou também sobre o dia do Senhor. Ele falou que para o ímpio, o dia do Senhor vai ser terrível. Vai ser um dia de severo julgamento. Mas para o justo, vai ser um dia de muita alegria. Vai ser um dia em que as pessoas vão sair e saltar como bezerros da estrebaria.
Quando o bezerro está preso ali dentro do curral, quando ele é solto, ele sai saltitando, sai pulando, né? Vivendo aquela liberdade dele. E, além do mais, além de ter essa felicidade toda, a maior recompensa dele seria o próprio Deus. Deus é a maior herança do salvo, não é? E para nós os salvos naquele dia, Deus vai ser para nós como o sol da justiça, o sol da vida, o sol da calor, o sol provoca crescimento, né? Então, ele vai ser para nós. Sem sol não há vida, e sem Cristo não há salvação. Não tem como ser salvo fora de Cristo. Ele é a nossa fonte de justiça, e fora dele, conforme diz Isaías, a nossa justiça é como trapos de imundícia, né? Não vale para nada, só para ser jogado fora e ser queimado mesmo. Então, essa profecia a respeito da vida do Senhor Jesus foi a última profecia. E quando Jesus veio, Mateus testificou dizendo: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que jaziam na região da sombra da morte, a luz raiou. Né? Então, nós vemos o Antigo Testamento terminou com uma palavra de maldição, e o Novo Testamento termina com uma palavra dizendo que a maldição já não haverá mais. Por quê? Porque Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, ele se fez maldição, a fim de que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Né? Então, compete a nós hoje escolhermos ou a bênção ou a maldição. A bênção vai gerar vida, ela traz obediência e gera vida. A maldição advém da desobediência e gera morte. Né? Então, compete a nós escolhermos ou bênção ou maldição, ou obediência ou desobediência, ou morte ou vida. Amém.